sinto muito honrado, né, de estar aqui presente na Comissão Senado do Futuro, né, e acredito até minha presença esses dois gigantes da Universidade de Brasília, o professor Isaac Reutemann, o professor Aldo Paviani, que pertence a uma geração que eu espero com todo o coração, né, seja honrada por novas gerações de professores, porque o trabalho que eles têm feito de relevância, tornar a universidade relevante com projetos concretos é inigualável, né? Também a presença da minha querida colega Gabriela Tenório, professora da disciplina mais deliciosa do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, que é a avaliação de pós-ocupação de espaços urbanos, onde ensina o pessoal a reconhecer o que foi feito, né? E os urbanistas têm que voltar ao local do crime, né? Tem que voltar ao local do crime, tem que ver o que aconteceu, que cidade é essa que nós temos produzido, como nós podemos produzir. Então, também fico muito... Obrigado. Fico muito feliz, né, pela presença do Renan. Renan, como cientista político, ele fala uma das linguagens que os urbanistas devem falar. Porque o outro nome do urbanismo, na verdade, é política. Porque política diz respeito à polis. Quem tornou essa palavra tão relevante e importante na história do pensamento humano foi Aristóteles, quando escreveu sua Política, onde fez um tratado acerca do governo das cidades. E Aristóteles também fez a comparação entre vários governos de várias cidades, que em grego tinha esse nome interessante, de polis. Então, eu vou começar um pouco por aí, porque metrópolis é uma palavra bem grega, né? Esse polis de metrópolis não é exatamente cidade, não. Em grego, polis quer dizer diversidade. Em grego, polis quer dizer comunidade. Polis não é a coisa física, não. Não é a coisa física. Polis, na verdade, é o contrato entre os cidadãos. A coisa física é mais latina. Lúcio Costa diferenciou entre civitas e urbis, entre polis e urbis. Urbis é a coisa física. E muitas vezes a gente vende mais e se preocupa mais com a coisa física do que com o grande contrato de vida urbana que é nossa polis. Deixa eu passar aqui. Aqui embaixo, ou no central? Perdão. Não, ao contrário. É aqui. Excelente, aqui no alto. Está ótimo, está ótimo. Só apertar aqui. Ok. Bom, então, a pequena abordagem que farei agora, ela é muito centrada na história das coisas. A gente tem que entender como é que metrópoles surgem nessa grande herança humana, e as metrópoles são muito recentes. Uma das coisas mais notáveis acerca do que tem acontecido nos últimos 100, 200 anos é que a humanidade não está preparada para esse fabuloso, imenso crescimento econômico, social, político que ocorre pelo mundo, né? Nós temos apenas, um pouco mais de 200 anos atrás, nós alcançamos o primeiro bilhão de pessoas sobre a face da Terra. O primeiro bilhão humano foi alcançado no começo do século XIX. Algumas centenas e pouco de anos depois, já dentro do século XX, lá por 1927, alcançamos o segundo bilhão de pessoas. E vamos alcançar o terceiro bilhão de pessoas no ano de 1960, o quarto bilhão no ano de 1975, o quinto bilhão em 1990, e vamos de bilhão em bilhão até agora estarmos na passagem do 7º para o 8º bilhão de pessoas. Ou seja, nós octuplicamos a humanidade em pouco menos de 200 anos, graças essencialmente a tecnologias, sobretudo da alimentação, mas também dos transportes, mas também da construção, mas também do governo. Tudo isso é uma revolução extraordinária, em pleno processo. Então, quando a gente vê hoje esse panorama da metrópole, e a gente se orgulha pelo trabalho humano ter feito cidades gigantescas, né? Cidades que variam de 40 milhões de pessoas, como é o caso de Tóquio, a alguns milhões de pessoas, e nós temos milhares de metrópoles pelo mundo. E o significado de metrópole é
o de cidade-mãe, que é uma coisa interessantíssima, e isso é o tema do que eu quero falar para vocês hoje. Que mães estranhas são as metrópoles, né? Porque o Méter grego, a mãe grega, significava que era aquela cidade rainha de uma rede de cidades, a mais importante das polis que poderia vir naquele pedaço de mundo, né? Nós temos hoje no Brasil 73 regiões metropolitanas, ou seja, regiões que estão merecendo a atenção de planejadores e do nosso desafio, né, como urbanistas. E nós temos também uma outra coisa a ser considerada. A maior parte da humanidade, desde alguns anos atrás, isso a ONU marca em torno de 2010, passou a viver nas cidades. Isso é extraordinário. A humanidade inteira vive majoritariamente em cidades, e uma fração imensa em metrópoles. E isso está em andamento. São cidades frenéticas, são cidades impacientes, são cidades criadoras e são cidades que sustentam grandes desigualdades e privilegiamentos. Então, esse é um ponto fundamental de nossa análise quando a gente quer fazer a promoção da qualidade de vida nas metrópoles. A gente tem que entender que, do ponto de vista do urbanismo, as nossas metrópoles da atualidade são caóticas. Olha a mancha de São Paulo. Essas 3 fotos que mostram São Paulo, Tóquio e Nova York estão em escalas bem diferentes, uma escala crescente aí, onde a lateral desses quadrados varia de 200 quilômetros, 300 quilômetros a quase 500 quilômetros. Mas são cidades cuja forma, evidentemente, foi sendo apropriada por processos históricos imensos, grandes, consistentes, e um fundamento das metrópoles diz respeito ao modo econômico como essas redes de cidades são fundadas e sustentadas. Elas têm pegadas ecológicas gigantescas. O que é a pegada ecológica? A pegada ecológica é um termo bem simples de entender, mas diz respeito à quantidade de área necessária para alimentar essas cidades ou alimentar um certo grupo humano. Quando a gente fala de grupos humanos, no caso de São Paulo, da ordem de 22 milhões, Tóquio, 40 milhões, Nova York assemelhada a São Paulo, nós estamos falando de áreas que são 20, 30, 40 vezes maiores que a mancha metropolitana. Só o Distrito Federal, com seus modestos 3 milhões e pouco de habitantes, tem uma pegada de 22 distritos federais. Se você pegar 22 distritos federais, é a área necessária para alimentar Brasília. Brasília come 22 distritos federais, ou seja, devora uma região inteira. As cidades são devoradoras de regiões. Quando a gente vê aquele pontinho identificando a cidade, pode ampliar o compasso, pode aumentar a medida do impacto. E nós estamos alcançando, esse ano, dizem os ambientalistas, já alcançamos o ponto limite de exploração do planeta. E a exploração do planeta é feita a partir das cidades. E dentre as cidades, essas grandes mães, essas grandes rainhas, são centros reitores ou de modificação ou de permanência de problemas muito sérios que teremos em futuro próximo, né? Então, uma das questões fundamentais que marca a discussão da qualidade de vida das metrópoles é sua desigualdade. Não é? Essa desigualdade vai sendo construída historicamente. Na nossa Universidade de Brasília, nós temos tentado vender um paradigma de discussão do urbanismo que coloca em paralelo 2 grandes ecologias. A ecologia social, a ecologia das pessoas que vivem nas cidades, o que vai muito ao encontro do argumento apresentado por Gabriela, da cidade compacta, da cidade que racionaliza recursos, da cidade na ponta do lápis, né, que maximiza encontros, reduz estresses, ou pretende reduzir estresses, né? E a grande ambiência que sustenta essas cidades. Essa é a equação que nós temos que resolver agora. No caso do Distrito Federal, nós temos um impasse extraordinário com relação às 2 ecologias. Vocês sabem que desde 1993, quando foi sancionada a Lei Orgânica do Distrito Federal,
O planejamento de Brasília deveria ser um dos melhores do Brasil, porque seria fundamentado no zoneamento econômico e ecológico. Desde 1993, quantas vezes nós fizemos o zoneamento econômico e ecológico de Brasília, que fundamentaria planos diretores de ordenamento territorial, leis de uso e ocupação do solo, todas as ocupações? Nunca fizemos um só zoneamento econômico e ecológico. E o que é que produz esse zoneamento? Uma coisa horrível para os políticos. Produz limites, produz coerções de ordem científica e racional. Político não quer saber disso. Ele quer o cheque em branco do futuro. Então, esse é um problema gravíssimo que diz respeito à qualidade de vida nas metrópoles. Nós não estamos fazendo o dever de casa, nós não estamos fazendo o paralelo entre as duas grandes ecologias, a da sociedade e a do ambiente. Ver se eu consigo. O bichinho tá danado. Brasília, no entanto, é uma utopia, é extraordinária. Nós não somos à toa patrimônio cultural da humanidade. A proposta de Lúcio Costa, lá pelo final dos anos 50, se revela como signo de algo que a sociedade ocidental, que a grande sociedade industrial procurava. Uma cidade refinadamente planejada, uma cidade com zoneamento de usos e um modelo, num plano piloto que significa o quê? Plano piloto significa o primeiro plano, aquele que é semente de desenvolvimento e racionalidade. O plano piloto de Lúcio Costa, paradoxalmente, virou um broche. Olha que coisa bonita, dá para fazer até artesanato, né, com esse desenho, né? Parece uma joia, parece uma coisa de ourives. E isso foi um erro imenso, porque o que vem a seguir em Brasília nada tem a ver com um desenho, com uma concepção de cidade profundamente ecológica. As Smart Cities, que agora, na segunda década do século XXI, estão sendo discutidas no mundo, são Brasília. Elas é que são Brasília revisitada, no sentido de que são cidades que buscam o contato entre o meio ambiente de forma equilibrada e uma urbanidade efetivamente transparente, racional, que possa ser colocada ao cidadão em populações cada vez mais educadas. Mas o nosso grande problema é esse. Os nossos governos continuam alimentando o descompasso. Perdão, aqui estamos com a teima. O argumento final, concluindo a apresentação. Uma coisa que nós temos aprendido ao longo dos anos, e é duro o aprendizado, é que não podemos ter a ilusão dos governos. Nós acreditamos em governos, que os governos podem ser monocráticos, que os governos podem decidir sozinhos o destino das cidades. Quantos alunos meus assumiram funções de governo e esqueceram no dia seguinte os seus deveres com a cidadania? Não são poucos. Assumir o governo importa numa coisa gravíssima que tem que ser considerado, numa dissonância entre o que é ser governo e o que é ser comunidade. Nós hoje em Brasília temos uma dissonância tão grave entre os objetivos e prioridades de governo e o que é qualidade de vida na comunidade, que a comunidade está sendo forçada a criar instrumentos novos de participação. Senador Hélio, uma das necessidades urgentes que nós temos é exatamente viabilizar a advocacia urbana das comunidades. Nós temos o Estatuto da Cidade, que é absolutamente falacioso. O Estatuto da Cidade, que é saudado por muitos colegas urbanistas, ele fala de participação popular, mas só fala. Só fala. Você não tem como operacionalizar a participação popular a partir do Estatuto da Cidade, e o fato é que raramente você tem participação popular nas ações de formulação de política pública. Então nós temos que ter leis que ordenem
a participação popular no processo de planejamento urbano. Temos que ter ele mesmo, dizendo como é que isso é feito, a obrigatoriedade. Nesse momento, nós estamos criando uma federação de entidades representativas de comunidade de Brasília. Essa federação está sendo movida pela maneira como o governo do Distrito Federal está elaborando a lei de uso e ocupação do solo de forma monocrática, de forma não participativa, de forma que valoriza a criação de mercadoria imobiliária. É indigno o que está acontecendo e é antigo. Isso corresponde a um modelo de cidade que é pré-Brasília, é anterior ao próprio Lúcio Costa. Então nós temos que ter, em especial, as comunidades têm que ser ouvidas nas mudanças de uso do solo, elas têm que opinar acerca da qualidade que está sendo oferecida, os governos têm que ser sedutores, os governos têm que justificar o que estão fazendo. Nós temos uma LUOS, uma Lei de Uso e Ocupação do Solo importantíssima, que se quer um diagnóstico digno acerca da qualidade de vida urbana deve ser feito. Então, é urgente que nós tenhamos uma advocacia urbana verdadeira. E a comunidade, esse terceiro setor comunitário, ele vai ter que se impor a governos que, de outra maneira, saíram de nós. O senador falou aqui da campanha eleitoral dele, os políticos desejam ser reeleitos. Mas para quê, senador? Se vocês não fizerem esse fortalecimento que transfere para a comunidade o poder, inclusive, de veto, nós temos comunidade que tem o poder de vetar as manobras que o governo faz quando privilegia o capital imobiliário e desprivilegia comunidades. É o poder de veto. A atual proposta de LOAS não permite isso. A atual proposta de LOAS, pior ainda, nesse atual governo, permite que os índices sejam manipulados ao longo do governo. Então, uma coisa vai ser aprovada por nossa Câmara Legislativa, outras acontecerão ao longo do mandato. A grande negociação imobiliária que prejudica a nossa cidade e que vai transformar Brasília numa São Paulo. São Paulo é um mosaico de quase 10 mil loteamentos independentes. É a cidade mais desplanejada do Brasil. E assim vai se tornar a nossa Brasília. Isso é perda concreta de qualidade de vida produzida pelas instituições políticas, inclusive até mesmo a minha universidade, fortalece algo dessa ordem. Muito obrigado.